Bom, o processo migratório no Brasil, de um modo geral, começa com o problema da escravidão negra, que o movimento abolicionista estava praticamente eclodindo e já estava sendo atuado praticamente esse movimento já existia no Brasil inteiro, inclusive aqui no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande, porque em Rio Negro havia escravos também, né. E aí, com a interferência do Dom Pedro II, nosso imperador magnânimo, ele começou a fazer gestões lá na Europa para que de lá viessem pessoas, colonos principalmente, que sabiam lidar com a agricultura, que viessem para o Brasil justamente visando a substituição dos negros escravos, cuja abolição estava prestes a acontecer, para fazer mão de obra agrícola, principalmente no Brasil inteiro. Na primeira metade do século XIX, chegaram os alemães aqui, século XIX, 1828, 29. E eles foram ocupando essas regiões, vindos, vindos aí pelo litoral, do Paranaguá, vieram de São Paulo, vieram pela Estrada das Tropas e foram ocupando essas regiões. Porque primeiro vieram os corajosos, os aventureiros, aqueles que queriam mudar tudo, né? Resolveram emigrar, porque eles não tinham mais servas, área para deixar para os filhos fazerem as suas casas, constituírem a sua família e garantirem o seu sustento. E eles ficavam muito simpáticos com o Brasil, porque era o império da Pedro II, eles ouviram falar bastante bem dele e tal, era uma pessoa de alto conceito internacional, tanto assim que o Brasil, na época do Dom Pedro II, foi acho que o segundo país do mundo a ter telefone. Foi o segundo país do mundo a usar selo de correspondência. Primeiro foi os Estados Unidos, a Inglaterra, depois o Brasil. O Brasil estava altamente desenvolvido comparado com outros países, tanto da América como da Europa. Quando eles chegaram por onde aqui? Eles chegaram por Rio de Janeiro, né? Depois Rio de Janeiro, Santos, para abastecer, daí Paranaguá, e de Paranaguá subiu uma serra a pé. A pé. A pé e para o Rio Negro a pé também. Aliás, eles não subiram a pé, desculpe, né? Eles vieram de trem, porque o trem, a linha de estrada de ferro de Curitiba para Paranaguá, foi inaugurada em 1885 e ela estava recém-construída. Quem subiu a serra a pé foram os alemães, em 1829. Esses, sim, subiram a pé. Em 1885, a serra foi, aliás, a estrada de ferro foi inaugurada e eles chegaram em 87. Então, fazia apenas 2 anos. Na serra, eles passaram um tremendo de um susto. Todo mundo teve que ir para o lado da montanha, porque estava com medo de que o trem tombasse. Imagina, eles eram todos colonos, agricultores, tal, simples, né? Não tinham essa noção de que não havia essa necessidade, mas eles fizeram isso, né? Esses alemães, ao chegarem aqui, eles vão criando uma colônia onde? Às margens do caminho das tropas. Por essa razão, em São Lourenço. Ali começa o município de Mafra. E devido à questão do contestado, Rio Negro, o interior de Rio Negro, um sertão, mas eles estão ali. Então eles estavam interessados nisso. E tinha lá uma pessoa que estava lá, de braço cruzado na porta da casa do meu avô, o Franz Wolff,
só olhando, porque ele tinha chegado da Boêmia há poucos dias e estava hospedado na casa do meu bisavô. E só ouvindo a conversa deles. Quando ele deram uma brecha para ele, ele disse: "Por que vocês não vão para o Brasil, então?" Eu tenho um primo meu que está lá em São Bento do Sul, o Adolfo Wolff. Ele foi para lá e ele gosta demais, porque no Brasil tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Tem umas batatas compridas assim desse tamanho, tem umas outras batatas que nascem em cima das cercas e não sei mais o quê. E começou a contar umas coisas. E pô, mentiroso, desgraçado. Para com essa conversa fiada. A gente não está acreditando. Bom, se vocês não acreditam em mim, né? Eu estou tentando ajudar, né? Imagina essa conversa, né? Vocês escrevam uma carta para o Adolfo Wolff. Aí eles foram falar com o padre Józef Mochinski, né? Polonês, que era padre, vigário, né? E o vigário então escreveu uma carta para o Adolfo Wolff, fazendo todas as perguntas que eles queriam que ele fizesse. Então o padre, que tinha mais jeito para escrever, né? Escreveu essa carta para o Adolfo Wolff em Negro, que daí o Adolfo já estava em Rio Negro, né? E o Adolfo respondeu, dizendo que era verdade isso, que era verdade aquilo, que não sei o quê, porque era assim, porque ele era amigo do prefeito, que na realidade não era prefeito, era o presidente da Câmara, né? Que ainda não existia o cargo de prefeito municipal. Havia o procurador da Câmara, que hoje é o atual prefeito. E o padre, o Adolfo respondeu: "Não, venham, pode vir. Eu garanto para vocês que vocês vão ter terra, casa, isso, mas aquilo." Então, eu já falei com o procurador da Câmara, com o presidente da Câmara também, né? E vocês serão muito bem recebidos. E o Dom Pedro II, ele, na época, o Império garantia muita coisa para os imigrantes, porque era uma época justamente de muita imigração para o Brasil e o governo imperial tinha interesse em trazer gente de fora para cá. E aí, então, eles começaram a se preparar, vender as suas propriedades, fazer as coisas, arrumar isso, arrumar aquilo, a documentação e tratar com o Império, com o governo imperial, da sua documentação para poder virem para o Brasil sem problema nenhum. Mas nada deu certo. O imperador não abria mão deles, de deixar eles virem para o Brasil, porque o imperador precisava dessa gente lá para garantir a soberania do Império Austro-Húngaro. E finalmente, depois de muita tratativa, o Império concordou em que eles saíssem. Porém, todos os homens em idade de servir o exército por 5 anos deviam ficar. Não, eles não aceitaram essa proposta e o que eles fizeram? Falaram com o padre, pegaram lá a certidão de batismo, de casamento, com o padre e tal, pegaram o trem de terceira classe, lá em Gurumora, que era a cidade mais sede do povoado deles, né? E foram até o porto de... Não é Hamburgo, é perto de Hamburgo. Bremen, de trem, de terceira classe. Que nem gado. Eles não tinham dinheiro para pagar vagão de primeira ou no mínimo de segunda, né? E foram amontoados lá e foram para Bremen. Em Bremen, eles tinham que esperar o navio carregar. E os homens ficavam só olhando o navio sendo carregado. Me diz, fizemos a pior viagem. Esse navio é afundar com tanta carga. Quando chegam os imigrantes alemães, e nós vamos ter a colônia Lucena, vai ser impregnado com a cultura germânica, com a linguagem germânica, com as tradições germânicas muito fortes. Inclusive não só na linguagem, como também no traje, na alimentação, na gastronomia. Na realidade, entre esses poloneses que vieram mais de 90 e poucos, para 1890 para frente,
havia muitos bucovinos também. Porque lá na terra original, lá em Gurumora, a vila deles era Poiana Miculi. Eu falo dessa vila porque nessa vila que morava o meu avô Inácio Schobauer e os outros demais. Muitos deles dessa vila vieram para Rio Negro. A vila era chama Poiana Miculi. Hoje eles falam Poiana Micului, né? É uma nova forma. Poiana é uma clareira, é um lugar aberto, né? E Mico é pequena, pequena. Mas na realidade a vila se desenvolveu nas duas margens do rio Humor, que era um rio assim, tamanho do quê? O rio Belém, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Para termo de comparação, talvez um pouco maior e diferente, né? Então, de um lado, e das margens do rio para si subia. Os lotes, o terreno era assim, formando quase uma cunha, né? Então, para que ninguém fosse prejudicado, todos os lotes eram da margem para cima, da margem para cima. E usaram um chapéu com o número dos lotes para ninguém ser beneficiado, né, um sorteio. No meio, a vila toda tinha 7 quilômetros de extensão. Nos 3,5 ficava a área central. Por quê? Do meio para cima, do norte, ficavam os alemães boêmios. E do meio para baixo, os poloneses. Porque havia muitas famílias polonesas emigradas da Polônia para a Bucovina também, que falavam polonês. E os nossos falavam alemão. E no meio, então, ficava a igreja, a escola, o campo de pasto para o gado, o moinho e a serraria, que era uma espécie assim de comunidade que no centro tinha esses serviços todos que beneficiavam tanto os alemães boêmios como os poloneses. Aos domingos, o padre celebrava a missa também distintamente, a metade em alemão e a metade em polonês. O padre era obrigado a fazer o sermão nas duas línguas. Então, num domingo ele fazia o sermão para os poloneses em polonês, no outro domingo fazia o sermão em alemão para os alemães. Num domingo os alemães começavam a missa e os poloneses terminavam. No outro domingo, os poloneses começavam, os alemães terminavam. Assim, eles conviviam fraternalmente, tanto o lado polonês como o lado alemão, assim, numa simbiose, vamos dizer assim, né? Única, né? Com amizades, com fraternidade, com muita paz de espírito e com muita alegria. Então, na primeira e na segunda leva, vieram os alemães, os boêmios, né? Os Schauer, Herzer, Bamberger, todos os nomes estrangeiros, alemães, né? E daí para frente, em 1890, 92, quando os nossos já estavam aqui, começaram a vir também famílias do pedaço polonês. O governo incentiva a vinda de poloneses para cá, porque era interessante, era um povo que trabalhava muito, os poloneses, lutavam muito, e os poloneses não conheciam a região. Então seria interessante colocá-los numa região que pudesse fazer uma frente aos indígenas, porque os indígenas atrapalhavam justamente quem? O mercado e o comércio dos tropeiros, que eram financiados e incentivados pelo governo. Esse governo que encontrou uma forma de fazer o comércio e o seu transporte de animais bovinos, asininos e cavalares fluírem mais rapidamente, sem prejuízo se tivesse um meio de conter esses indígenas. Aí é que traz então os poloneses, é incentivada a vinda de poloneses para a região. Os poloneses vinham, final do século XIX para cá. No final do século XIX, eles eram instalados em Rio Negro na casa do imigrante, eles eram tratados até se acostumar com o clima, com a cultura que iam criar,
E eles também não sabiam onde iriam se instalar, porque não cabia aos poloneses escolher a área. A área era escolhida pelo governo. O governo é que levava os poloneses, diferentemente dos alemães que escolhiam suas áreas. Vieram, além dos alemães, também italianos e, posteriormente, ainda russos em 1875, por aí, 76, que vieram na região da Lapa. E mais tarde ainda, depois da Segunda Guerra, vieram, aliás, depois da Primeira Guerra, vieram ainda mais colonos, principalmente pessoas que fugiram da derrota da Europa, da derrota do Primeiro Império, lá, do Primeiro Reich, vamos dizer assim, né? Na guerra de 1914-17, certo? Daí muita gente teve que vir também para cá. E aí, nessa onda, vieram todas essas imigrações que fundaram muitas e muitas cidades no nosso Brasil. Olha, algumas o nosso prefeito já falou, que é o descendente dele, principalmente, e depois outras famílias que eu, no momento agora, não lembro os nomes, porque a maior parte deles eram de origem polonesa, certo? Era bucovinos da região sul de Poiana-Mikuloi e de outros lugares próximos de Poiana-Mikuloi que também vieram. Bori, por exemplo, que era uma outra vila próxima de Poiana-Mikuloi, onde também havia polonesas. E eu então mas tinha Jurasek, tinha Stasiak, se não me engano, Staszek e Szafaszek, que também se localizaram na Fazenda Szafaszek, se não me engano. Fazenda Becker, e daí Mikoski, né? E eram muitos de origem, a maior parte eram mais de origem polonesa, aqueles Dosdek, Stroka, né? Também tinha Lewandowski, eu acho que não. Lewandowski, eu acho que já veio da Polônia mesmo, né? Certo? Mas a maior parte eram descendentes daqueles poloneses do sul de Poiana-Mikuloi e de outras regiões. Os alemães não foram colocados aqui ou ali. Os alemães vieram e escolheram a área onde iriam ficar. Já os poloneses não. Eles foram conduzidos e instalados em cima da área sagrada dos indígenas, que eram os cemitérios. E aí criou-se um conflito social armado entre poloneses e indígenas, porque os indígenas estavam defendendo a sua área sagrada. E aí começa um conflito armado. Enquanto isso acontece lá, então as tropas passaram a fluir normalmente. A preocupação era com as tropas. E aos poloneses era dado uma garrucha, munição, para que eles fossem ocupar a área. Por razões mais trágicas, como o ataque de índios, essas coisas todas, animais ferozes. Houve até o roubo, sei lá como é que pode, sequestro melhor, de uma criança de origem alemã que foi roubada pelos índios e criada como se fosse índio. Mais tarde eles encontraram uma pessoa que mais ou menos imaginaram que fosse aquela criança roubada, vamos dizer assim, pelos índios. Não era bem um sequestro, porque o sequestro já exige uma recompensa futura com a necessária devolução, né? De que família que era essa criança? Você não lembra que... Não lembro. Não lembro. Não sei exatamente, mas era uma criança de origem alemã, dos imigrantes bucovinos alemães. Quando nós temos a entrada dos poloneses, que também vêm pela Estrada das Tropas, eles também vão impregnar na região lá de Cercedelo, no Alto Paraguaçu, interior e arredores, uma cultura genuinamente polonesa. Até as suas casas, sua arquitetura era interessante. A área de estar das casas polonesas são áreas bem estreitas, não são áreas longas, grandes, espaçosas, são áreas... A área da casa, a varanda, né, são varandas pequenas da cultura polonesa. E ali vai ficar impregnado
muito forte essa cultura com a língua, com os trajes, com a alimentação, com o modo de ser, o casamento, as relações, a organização da comunidade polonesa. Quando nós temos também a entrada dos ucranianos em Iracema, temos até hoje isso a olhos vistos lá, dá para sentir a cultura muito forte ucraniana, tanto nos trajes como na alimentação, na linguagem, na religiosidade, é ucraniano. E aí eles fundaram a colônia Passa Três, a colônia Volta Grande, a colônia, depois a colônia Lucena, e entra na nossa história, né? Aí tinha a colônia do Imbuial, a colônia Rio Branco, como disse o nosso prefeito aqui também, e outras colônias em volta de Rio Negro e também lá de Colônia Lucena, porque aquilo também pertencia ao município de Rio Negro, que ia até as fronteiras com o município de Lages, lá no sul de Santa Catarina. É isso aí. O senhor ia falar sobre um ataque Ah, tá. na Poiana. Em Poiana Miculói. Essa questão do ataque foi uma espécie assim de uma represália que os habitantes originais da região lá da Bucovina, eles viam esses imigrantes alemães, como poloneses também, né, como invasores. É mais ou menos como se a gente fosse invadido pelo Paraguai, a gente iria hostilizar os paraguaios invasores. Lá, os originários da região da Bucovina encaravam os imigrantes alemães e os imigrantes de outras etnias, principalmente poloneses, como era o caso de Poiana Mikuloi, eles hostilizavam sempre esses imigrantes que não eram originais da terra, eles eram de outras origens, né? Tanto que o objetivo do Francisco José I, como eu já falei, o imperador do Império Austro-Húngaro, foi colocar gente dele, que falava alemão, que falava outras línguas, distintas da língua original lá da Romênia, e principalmente da Bucovina, foi justamente para garantir a posse da província da Bucovina, certo? E essas pessoas originais se reuniram e planejaram a matança de todos os imigrantes. Como eles sabiam que os imigrantes eram muito católicos, muito religiosos, eles escolheram uma noite muito especial, que foi a noite do Natal, para cometer esse crime hediondo de matança, um genocídio de todas as pessoas imigrantes da região de Poiana Mikuloi. Tudo certo, combinado. Então, esse ataque, essa matança seria na missa do galo da noite de Natal, quando todo mundo estava na igreja, que todos eles eram muito católicos, muito religiosos, e na missa do galo todo mundo ia para a igreja. Então, era fácil tocar fogo na igreja, matando todo mundo lá dentro. E tocar fogo também na casa dos imigrantes, né? E a coisa foi planejada desse jeito. Porém, os soldados do Império Austro-Húngaro, e nesse termo soldados eu incluo também o avô e bisavô do meu amigo aqui, o Mioskowski. E da Elpis Moser. O prefeito Mozart Mioskowski, prefeito da Elpis. Um dos soldados que pertencia à guarda do Império Austro-Húngaro fez parte também da defesa dos bucovinos. E, há tempo, eles descobriram esse plano demoníaco de matar todos os nossos antepassados. Talvez, se a coisa acontecesse, eu não estaria aqui, o Mozart não estaria aqui e nós não estaríamos fazendo essa coisa, porque essa entrevista, porque os nossos antepassados que nos geraram não existiriam mais, né? Infelizmente. E, infelizmente, a trama foi descoberta a tempo e a polícia do Império Austro-Húngaro, na qual também o bisavô do Mozart estava presente também, era o Francisco Miskovsky, que também estava junto. Acho que o avô dele que estava junto, né? O avô dele que era soldado também
dessa corporação que protegeu Poiana-Micoluí de todo esse desastre, né, que aconteceu. E foi esse é o fato que, graças a Deus, esse ataque não aconteceu. Teria sido trágico, trágico. Com certeza nós todos sabemos, né? E o Edmar, tá explicado o porquê que eu gosto muito do Natal, trabalho para isso. Eu, meu filho, o Marcel, que é tataravô do Franz Witkowski. Então, explicado por que a gente ama o Natal, a noite de Natal para nós especial. A noite de Natal para os Vucovinos é sagrada. Entendeu por que eu resgatei o Natal em Itaópolis e procuro me dedicar e fazer acontecer? É para espalhar, assim, essa coisa do Natal, da alegria de estar com a família, de celebrar a vida. É justamente É isso aí. o porquê que eu gosto tanto disso. Dos poloneses e alemães, quais outras etnias chegaram até os... Até onde? Ele, além dos Até a Lucena? Ah, tá. Sim, havia também descendentes dos primeiros alemães de Rio Negro, que fundaram algumas colônias próximas, certo? Cujos sobrenomes eu sabia, mas agora a minha idade já tá apagando as coisas, né? Também havia alguns dos descendentes da primeira imigração alemã que se estenderam até aqueles locais, porque havia ainda muitas terras por lá, e eles plantaram bastante por lá, certo? E depois eu acho que também alguns italianos vieram, principalmente vindos de Santa Catarina, naquelas regiões lá, como Rodeio, como Itajaí, não, Blumenau, naquela região ali do Vale do Itajaí, tinha muitas colônias italianas que também subiram a serra e se juntaram. Alguns também eram dos boêmios de São Bento, Rio Negrinho, e aquela região tinha muitos colonos da Boêmia, que também resolveram subir com a oferta de Rio Negro, a qual Itaópolis pertencia na época, oferecer terras para eles, né? Porque lá na região de Joinville, São Bento e Rio Negrinho e mais que tem por lá, Monte Alegre, tinha muitos... Campo Alegre, né? Monte Alegre aqui no Paraná, Campo Alegre, e havia muitos colonos originários da região da Boêmia, principalmente das florestas da Boêmia, que era o Böhmerwald, que até tinha a dona do arquivo lá, que eu sempre achei muito interessante ela falar Böhmerwald. Ela não falava Böhmerwald, ela falava Böhmerwald. Eu fiz muita pesquisa lá em Joinville, então ela fala Böhmerwald. Eu sempre... Então, esses colonos todos acabaram se juntando lá na região de Itaópolis e circunvizinhanças. E aqui nós temos um neto do primeiro professor da escola do professor, que é o nosso amigo Mozart Miskowski. O primeiro professor da escola do Passa Três foi o avô dele, Francisco Miskowski, que era uma pessoa instruída, falava alemão correntemente, falava polonês fluentemente e aprendeu também a falar o português. E assim vou já introduzindo mais um assunto, que é o avô do nosso prefeito, Mozart, né, que foi uma pessoa muito importante e muito influente na colonização bucovina, tanto de Rio Negro como lá de Colônia Lucena e Itaópolis. Foi o primeiro professor da escola do Passa Três. Depois, ele, por razões, teve que deixar e vieram outros professores, mas o primeiro foi o Franz Miskowski. Olha, Miqueta, eu quero dizer o seguinte: para mim é uma grande honra poder fazer essa entrevista e esclarecer alguma coisa para as pessoas que vierem a ver essa entrevista e ver também o documentário, essa série que o prefeito está falando. E sinto-me muito honrado de poder fazer alguma coisa daquilo que o meu avô Inácio Schellbauer sonhava, em levar o conhecimento das origens da nossa gente,
tão trabalhadora e tão honesta, tão religiosa e tão esforçada no sentido do seu progresso e do progresso dos seus filhos. Aquilo que eles não iriam conseguir de jeito nenhum, porque as terras lá já tinham se esgotado, não havia mais espaço para eles darem assim um conforto, um lugar de trabalho para os seus filhos, para os seus netos, para as suas gerações. E aí então vieram para o Brasil, onde o imperador Pedro II era como um pai que eles queriam para os seus descendentes, que é um pai que eles queriam que lhes desse religião, que lhes desse conhecimentos, que lhes desse terras e progresso para o futuro. Eu me sinto realizado, então, fazendo essa entrevista para você e com muito orgulho, com muita satisfação, com muita alegria, é que eu digo muito obrigado, Miqueta, muito obrigado, prefeito, por me dar essa oportunidade. Eu agradeço muito, prefeito. Já havíamos conversado há alguns anos atrás e eu cheguei a pensar que a ideia não tinha prosperado, mas hoje eu fico muito feliz porque a ideia continua e está se concretizando. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado, Miqueta, também. É isso aí.